E se o gerador acabar e não ter retornado a energia? Infelizmente, o hospital vai ficar sem energia. Pessoas vão morrer, pessoas vão passar necessidade. E se acontecer isso, por exemplo, no sistema bancário? Você não vai conseguir tirar seu dinheiro no banco. Você não vai conseguir acessar as suas contas no banco. Então, energia é coisa séria. Suponha que você está viajando com sua família para outro local. Quando chega nesse local, você se depara com um apagão. Falta energia em tudo. Você não tem mais acesso ao sinal do seu celular, você não consegue mais acessar um sistema bancário, você não consegue fazer nada. Você está totalmente perdido, porque hoje nós somos totalmente dependentes da energia. E o que fazer sem ela? Como a gente pode retornar de um apagão mais rápido? Olá, me chamo Lucas Freire Santos Azeredo, sou um pesquisador, sou formado em engenharia elétrica, tenho mestrado e doutorado, e meu doutorado atualmente eu estou pesquisando sobre o impacto de usar a inteligência artificial para poder religar cidades ou resolver a famosa questão do Black Start. E o que é o Black Start? Black Start é justamente isso, é um apagão que ocorre no sistema elétrico e a gente estuda a forma de como retornar mais rápido desse apagão. Você deve ter notado o que aconteceu na Europa. Aconteceu um apagão lá que pegou parte da Espanha, Portugal, França, mas você se pergunta, nossa, houve um apagão, mas nesse apagão aí nós temos um grande problema. Qual foi o problema desse apagão? Foi justamente ordem de religação de elementos, que é o que a gente trata utilizando a inteligência artificial. Um desses problemas que aconteceu foi que, quando você quer religar um sistema de forma mais rápida, você faz o quê? Você quer pegar energia de pontos diferentes para poder abastecer as cargas de forma mais rápida. Ocorre que, nesse apagão que ocorreu na Europa, não tinha como ser puxado energia de outras cargas. Ou seja, não tinha um planejamento, embora hoje tenha todo um cronograma de religação. Mas, e quando acontece alguma coisa fora do padrão que está estabelecido? Como a gente vai religar? E nesse ponto aí que eu vou tratar hoje com vocês. Como a inteligência artificial pode nos ajudar a ter uma ordem de prioridade que pode ligar todo mundo de forma mais rápida. Assim, não atrapalhando a sua viagem, não atrapalhando o seu dia a dia e fazendo com que você saiba de maneira exata quando você terá novamente a energia que você tanto precisa para ser utilizada por você. A gente viu o que aconteceu na Europa, o desespero das pessoas em ter a necessidade de ter energia de volta rapidamente para poder continuar as suas tarefas e continuar o seu dia a dia, empresas perdendo aí muitos lucros com o apagão. E você vai se perguntar, nossa, estamos sem energia, e agora, quando que a energia vai voltar? E essa é uma grande questão. Como a gente pode retornar mais rapidamente de um apagão, ou, cientificamente chamando, de um Black Start? Uma das alternativas que a gente tem de retorno mais rapidamente desse Black Start é utilizando a inteligência artificial. Mas aí vem a seguinte questão: como a inteligência artificial vai nos ajudar a retornar mais rápido do Black Start? Veja bem, a inteligência artificial hoje, ela nos ajuda a decidir, tomar decisões, a fazer determinadas coisas que a gente não consegue por si só fazer. Ela trabalha com uma complexidade de números, uma complexidade de cenários que muitas das vezes a gente não consegue dimensionar para poder resolver os nossos problemas. Então, no caso do apagão, a gente pode sim utilizar a inteligência artificial para resolver esse problema. Mas como assim? Existem muitos métodos. Por exemplo, no caso da minha pesquisa, nessa área, a gente acaba utilizando métodos chamados métodos de otimização. O que seriam métodos de otimização? Veja bem, você quando liga o seu GPS te dá o melhor caminho para você chegar no seu local. A otimização faz justamente isso. Ela te dá o melhor caminho, a melhor configuração para você poder retornar mais rapidamente no caso de um apagão. Então, a inteligência artificial usa basicamente isso. Ela nos fornece esse melhor caminho, essa melhor solução
para poder aplicar, para poder retornar do apagão, utilizando os métodos biológicos. Mas como assim métodos biológicos? Bem, a gente pode, com a inteligência artificial, simular cenários da natureza no computador. Por exemplo, do método de caça dos lobos. Os lobos, eles caçam em uma determinada hierarquia, ou seja, não é de modo desordenado. A natureza, ela funciona de modo ordenado e a inteligência artificial consegue simular esse método para buscar soluções ótimas, caminhos melhores de retorno mais rápido para o sistema elétrico. E outros tipos também podem ser utilizados. Por exemplo, o algoritmo genético, que é baseado na evolução de Darwin. Ele também pode ser utilizado para ter soluções mais rápidas no sistema. Então, a inteligência artificial, ela nos dá uma série de ferramentas para poder retornar mais rápido dessa situação que se encontra no apagão. Vamos lá, vamos voltar um pouco no tempo. Brasil, ano de 2009, mas meados desses anos provavelmente, houve um chamado apagão aqui no nosso país. E como a ONS, o Operador Nacional do Sistema, fez para poder retornar desse apagão? Ela, obviamente, pediu mais energia das termoelétricas. Aqui no nosso país, para você conhecer e ter uma noção, basicamente a nossa energia vem de fontes hidroelétricas. E nós temos as termoelétricas que nos fornecem a energia extra. Por isso que a sua conta de energia, quando vem cara, é porque nós estamos utilizando mais energia das termoelétricas do que das hidroelétricas. Então, você já matou essa charada, né? Você já entendeu agora um pouco do porquê, em determinado momento, a sua conta de energia vem mais alta e porquê ela vem mais baixa, dependendo da bandeira tarifária. Aí você se pergunta, mas poxa, no hospital vai ter lá um gerador. Sim, correto, só que esse gerador, ele não é um gerador que vai suprir toda a carga do hospital por um dia, 2 dias, não. É provisório. Por quê? Porque o sistema tem obrigação de retornar mais rápido. Você paga a sua conta de energia e a distribuidora, ela tem que te fornecer essa energia de forma rápida, de forma tranquila e limpa. Vamos supor na sua residência. O que acontece, por exemplo, lá, deve ter acontecido lá, né? Queimou um transformador. Aí, obviamente, vem uma equipe lá da concessionária trocar o transformador. E você sabe que isso demora 1 hora, 2 horas, mas é um problema local. Não é um problema de grande escala como um Black Start, por exemplo, que é um problema em que uma cidade fica toda apagada. Que é um problema que você tem que puxar energia de outros pontos para poder resolver esse problema. E no seu prédio, por exemplo, né, o que você tem lá se você mora num prédio? Você está descendo as escadas, você tem ali aquelas lâmpadas ligadas na tomada, né? E quando ocorre um apagão, aquela lâmpada se acende, porque ela tem uma bateria ali que fica carregando. E quando falta energia, tem um sistema ali, né, que é o no-break, que faz com que você tenha ali a energia para poder acessar e descer a sua escada, certo? Mas justamente isso, no Black Start, tem locais que possuem esses backups de energia, mas são backups de energia que não são duradouros. Até porque, se fossem duradouros, né, não havia necessidade de ter energia da concessionária para poder funcionar. Então, quanto mais rápido você tem o seu retorno de ligação na rede elétrica principal, você não usa muito a sua reserva. Vamos tratar isso, por exemplo, na sua conta do final do mês. Você lá tem o seu cartão de crédito e você tem um gasto e tem sua reserva de emergência, certo? A famosa reserva de emergência, que é a sua reserva ali. Então, todo mês, o que você tem que fazer? Você tem que gastar uma quantidade que você ganha e possa colocar na sua reserva. Mas se todo mês você pega dinheiro da sua reserva para poder suprir os seus gastos, o que acontece? Sua reserva vai acabar. Então, é justamente isso que é um paradoxo que tem na energia. Se você toda vez usa a sua reserva para poder suprir algo que você não consegue ser atendido, a sua reserva vai acabar. E se o gerador acabar e não ter retornado a energia? Infelizmente, o hospital vai ficar sem energia. Pessoas vão morrer. Pessoas vão passar necessidade. E se acontecer isso, por exemplo, no sistema bancário? Você não vai conseguir tirar seu dinheiro no banco. Você não vai conseguir acessar as suas contas no banco. Então, energia é coisa séria. Energia é uma coisa que depende
de continuidade. Então, quanto mais rápido você tem energia no seu sistema, mais seguro você vai estar. Veja bem, eu falei esse tempo todo, né, sobre como a IA pode nos ajudar. Bem, a IA, basicamente, ela vai nos fornecer, né, uma ordem ótima. O que seria ordem ótima, nesse caso, né? Eu trabalho com otimização. O que seria otimização? Veja bem, você está ali com a sua família, e você escolhe um roteiro para poder ir almoçar em um lugar. E você digita esse roteiro em algum aplicativo, né, com GPS. Você coloca ali, você vai ter vários caminhos, e ele vai te indicar o caminho mais rápido, o caminho que demora um pouco mais, né, e vai te dar as alternativas. E é justamente isso que a otimização faz. Ela fornece para você um melhor caminho, o caminho mais penoso, o caminho que te dá, por exemplo, a melhor soluções, ela te dá várias soluções. E você pode, dentre essas soluções, escolher a menos penosa, para o seu caso. E trazendo isso para a situação de religar um sistema elétrico, a inteligência artificial ela vai nos fornecer vários caminhos. Por exemplo, vamos supor que você tem uma resposta que a maior prioridade de atendimento são os hospitais e depois as cargas de famílias, as cargas residenciais. Então, você vai ter um determinado tempo para esse religamento. Então, agora, vamos supor que tem outra alternativa, que é a melhor alternativa, que é a alternativa que está no ponto estratégico da curva, que vai ser uma curva de soluções que vai ser fornecida, né? Vamos supor que nessa solução tem aí que primeiro você liga os hospitais, depois você liga as indústrias, os data centers, e você, na sua residência, fica por último. Só que você, na sua residência, você pode ter certeza que você vai ser religado num tempo muito menor do que se isso fosse tomado por atitudes humanas. Então, como a IA se integra nesse caso e anda junto com a gente, que somos humanos? Normalmente, né, no apagão, a gente tem prioridade hoje em dia para religar mais rapidamente as cargas críticas do sistema, que são os hospitais, as indústrias, os data centers. Então, são cargas assim que a gente tem que ter, de uma certa forma, ligar mais rápido. E isso também é tratado no Black Start. Quando você quer reordenar na inteligência artificial a ordem do sistema, você obviamente dá prioridade para as cargas críticas. Só que fazendo isso de uma maneira que o seu retorno de energia seja mais rápido. Bem, agora vem a seguinte questão, né? Mas será que utilizando a inteligência artificial a gente vai abrir mão dos operadores? Será que nós humanos não somos capazes de religar essa rede de forma mais rápida? Veja bem, tudo é uma questão de prioridades. Quando ocorre um apagão, a gente fica pensando, veja bem, qual é o local que vamos ligar primeiramente? Um hospital? Uma indústria? Qual é a lógica? Quando você tem um humano por trás, ele segue de padrões para poder religar. Você tem ali nas empresas de distribuição de energia uns padrões de religamento. E os operadores, obviamente, vão seguir esse padrão de religamento. Então não quer dizer que você, na sua residência, não é uma carga prioritária. Para você, obviamente, você é uma carga prioritária, você tem que ser religado imediatamente. Mas existem outras prioridades. Só que, quando você utiliza a inteligência artificial, você pula essa etapa de pensamento, porque a solução já está pronta. Você vai saber exatamente em quanto tempo você vai ter sua energia de volta. Quantas vezes você já deve ter tido um apagão na sua residência, né? E você perguntou, nossa, será que vai voltar quando a energia? Não, com a inteligência artificial você tem uma previsibilidade de quando isso vai acontecer. Porque, de fato, ela vai te dar a melhor solução, ela vai te dar o melhor caminho. Mas nem tudo são flores, né? A inteligência artificial tem um grande problema, que, obviamente, com as novas atualizações, né, com os novos caminhos, serão resolvidos e melhorados, que é o fenômeno da alucinação. Ou seja, em determinado momento, a inteligência artificial vai te promover respostas que talvez não sejam as respostas ótimas. Mas isso também não é o fim do mundo. Não quer dizer que não podemos usar a inteligência artificial para poder religar uma cidade. Sim, nós podemos, mas temos que fazer isso com cautela, analisando os cenários. Ela vai te fornecer todos os cenários antes disso acontecer.
Olha que maravilha, você vai ter uma resposta antes disso acontecer, você vai poder se programar, você vai poder preparar o seu local no caso de um blackout. Então, isso é uma grande solução para nós hoje em dia. E muitas pessoas, na verdade, né, têm dificuldade em aceitar a inteligência artificial no dia a dia porque diz que vai ocupar o lugar dos humanos. Não, ela veio para nos ajudar. A inteligência artificial é praticamente um assistente que você tem 24 horas por dia para poder te auxiliar na tomada de decisões. Obviamente, as decisões são suas. Obviamente, não é a inteligência artificial que vai ali, vai apertar o botão e vai ligar uma cidade. Não é isso. Ela vai dar os caminhos. É isso que as pessoas às vezes não compreendem. A inteligência artificial não vai colocar a mão ali e vai ligar. Ela vai te fornecer o caminho, vai te fornecer a solução para você ter um retorno mais rápido de um apagão. Eu falei aqui sobre soluções, sobre curva. Ou seja, a IA, a inteligência artificial, ela vai te fornecer curva, ela vai te fornecer pontos. E você, operador, você, empresa, pode escolher o melhor ponto dessa operação de forma a retornar mais estrategicamente do apagão. Obviamente, isso é uma solução assim bem simples do que eu estou falando. Para poder implementar isso requer muito trabalho computacional, obviamente, requer muitos estudos, né? Porque para você implementar um algoritmo de otimização, você tem que se basear em coisas biológicas. Por exemplo, algoritmo de otimização muito utilizado é o algoritmo genético. O que esse algoritmo faz? Ele simula a evolução de Darwin para achar soluções ótimas no sistema elétrico. Por exemplo, o algoritmo de otimização dos lobos cinzentos utiliza o método de caça dos lobos cinzentos, que caçam em hierarquia. Você tem lá o lobo alfa, o lobo beta, o lobo gama, o lobo ômega. Então, tem todo um método de caça para poder achar uma solução ótima, achar um conjunto de soluções ótimas no sistema. E não é só em evolução, não é só biologicamente, né, com os lobos. Você também tem a IA te fornecendo algoritmos híbridos. O que seriam isso, algoritmos híbridos? São algoritmos que misturam o melhor de cada algoritmo para poder te dar uma solução ainda mais assertiva nessa ordenação de como religar uma cidade de forma mais rápida. Só que aí vem um problema, né? Como que a IA pode ser assim prejudicial nesse problema? Bem, a IA ela tem um sério problema que é o problema da alucinação, que é um problema que vai ser resolvido ao longo dos anos, provavelmente, mas isso aí é um problema que acontece devido a redes neurais, né, que tem por trás da inteligência artificial, que tem esse problema de alucinação. Mas esse problema aí, aos poucos, está sendo resolvido com os avanços, com as atualizações, né, das IAs que estão sendo lançadas, né? Então, cada IA nova é uma nova atualização, um novo modelo, é uma nova oportunidade de ajudar mais nós, seres humanos, a tomar decisões. E, basicamente, uma coisa importante, né, é que o grande problema hoje da IA, que eu pessoalmente vejo, né, é a questão de você ter energia para poder sustentar a inteligência artificial, porque a gente acha que a inteligência artificial só precisa de internet para funcionar. Não, ela precisa de energia, porque ela tem um banco de dados, esse banco de dados é alimentado por energia. Então, não é só a internet que usa inteligência artificial, tem um banco de dados e ela precisa de energia. Só que com o advento, com esse avanço que nós temos nas IAs, né, exige de nós, seres humanos, procurar mais fontes renováveis de energia para poder sustentar toda essa inovação que a gente está querendo, todo esse novo mundo que está entrando agora no nosso acesso, no nosso dia a dia, né? Dificilmente hoje a gente vai fazer alguma coisa, programar uma viagem, organizar nossos gastos sem ter ali uma inteligência artificial para poder organizar uma planilha, para poder organizar uma lista de compras, né? E tudo isso começou, por exemplo, com a Alexa, né? Alexa, quem não teve uma Alexa em casa para poder pedir para tocar música, pedir para ligar alguma lâmpada, né? Então, são essas coisas que estão entrando no nosso dia a dia, que antes eram inacessíveis para nós, que eram coisas que a gente não tinha noção de como iam ser, quando iam chegar nas nossas casas, e hoje a gente está aí, ó,
podendo ter acesso a tudo. Então, um dos cuidados que a gente tem, que me preocupa muito, é como nós vamos sustentar isso de forma inteligente, né? Como a gente vai conseguir alimentar essa inteligência artificial, porque vai chegar um momento em que, além da energia, nós também vamos precisar da inteligência artificial. Vai chegar esse momento. Então, basicamente isso. Espero que hoje vocês possam ter entendido um pouquinho de como a inteligência artificial ela contribui para a gente e quais são os perigos disso. Que, obviamente, são os fenômenos da alucinação, né? Que eu falei aqui com vocês, mas hoje eu queria deixar essa contribuição para vocês. De que a inteligência artificial nos ajuda e vai nos ajudar bastante ao longo dos anos, principalmente para não faltar energia. Então, espero que isso tenha contribuído aí um pouco para você entender o que é um apagão, o que acontece, né, no apagão. Isso é o que eu tenho para contribuir hoje com vocês, um pouco da minha pesquisa. Se você tiver curiosidade sobre o tema, pesquise na internet e vamos juntos aí com a inteligência artificial transformar o mundo.